informações. Vamos abrir, irmãos, então, em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, nós vamos ler do versículo 11 a 24. Antes da leitura, vamos orar. Senhor, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, fale ao nosso coração, nos dê a instrução verdadeira, bendita e poderosa da Tua palavra, para que possamos Te conhecer, para que possamos, ó Pai, Te adorar, para que sejamos impactados com o Teu glorioso propósito na vida do Teu povo. Ó Deus, abra, pois, os nossos olhos espirituais e prepara o terreno do nosso coração para esta semeadura. Em nome de Jesus. Amém. Romanos 11, 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Amém. Mas, irmãos, alguns assuntos não são tão simples ou fáceis de lidar, de conhecer, de pesquisar na palavra de Deus. Nosso documento, a Confissão de Fé de Westminster, diz que nem tudo é igualmente claro na Escritura. O que se refere à salvação e à santificação, isso é muito claro, mas alguns pontos não são tão claros e alguns são totalmente inacessíveis para nós humanos. Um desses pontos que é muito discutido entre os teólogos
é o relacionamento de Deus com Israel e o lugar de Israel nos planos de Deus. Bom, nós vamos ficar, irmãos, naquilo que é mais claro, mais simples de entender e evidente aqui na palavra de Deus. É claro, no ensino de Romanos 9 a 11, que Deus ainda tratará com os judeus. Isso é claro. Isso é evidente. Que o povo de Israel foi temporariamente rejeitado, colocado à parte nos planos de Deus. Mas Deus olhará para Israel novamente. Vamos ver então sobre o tropeço de Israel e a salvação dos gentios. Primeiro, Paulo fala então do tropeço de Israel. Primeira coisa aqui, irmãos, não é um tropeço definitivo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? E aqui é um detalhe importante, que a queda a que Paulo se refere seria aquela queda final. Tropeçaram para que ficassem caídos, seria mais ou menos assim. E ele rejeita de pronto, de modo nenhum. Agora você olha para o Antigo Testamento, você observa que Deus fez uma aliança com os judeus, com Israel. Agora você olha para o Novo Testamento, você vê os gentios entrando no plano de Deus, e os judeus, na sua maioria, colocados à parte. E Paulo vem falando sobre este assunto desde o capítulo 9, e de vez em quando aqui e ali na carta aos Romanos, lá no começo. Mas a rejeição, como diz o título aí da Sociedade Bíblica, a rejeição de Israel não é final. Deus parcialmente, temporariamente, rejeitou, por assim dizer, colocou de parte Israel para que os gentios fossem salvos. Olha aí o versículo 11. Pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então, temporariamente, parcialmente, porque também muitos judeus são salvos até hoje, e foram nos tempos da igreja apostólica, mas os gentios entraram então no plano de Deus, porque o Israel rejeitou o Messias. E aí você se lembra de várias parábolas que Jesus contou, por exemplo, a parábola dos lavradores maus, que rejeitaram, o significado deste, os judeus rejeitaram os profetas, rejeitaram os enviados, por fim rejeitaram o Filho. Então Deus olha para os gentios, já que o coração de Israel está endurecido. Nós lemos em Mateus 8, que Jesus vê uma fé naquele centurião que ele não viu nem mesmo em Israel. Então olha só, Deus tem um propósito para pô-los em ciúmes. Pode parecer estranho isso no primeiro momento. Final do versículo 11, e ele já disse isso em Romanos 10, 19. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Quando Deus começa a salvar os gentios, para que os judeus olhem para os gentios, e eles possam ponderar, Deus está abençoando os gentios, Deus está fazendo uma obra entre os gentios, e eles passam a considerar que Deus está tratando com os gentios, e por outro lado colocou, por assim dizer, temporariamente Israel de lado. Israel então foi rejeitado, diz o texto que nós lemos, e esta rejeição redundou em riqueza para o mundo, abriu as portas para as bênçãos gentílicas. Já que os judeus então rejeitaram, os apóstolos olharam para os gentios. Paulo foi para a praça, ou seja, a ágora, já que na sinagoga os judeus, na sua maioria,
eles rejeitaram o Evangelho. Agora, haverá um tempo, irmãos, em que Deus olhará novamente para Israel e salvará, numa grande parte, uma grande massa, o povo de Israel. Olha só, o versículo 25, que Deus permitindo, nós vamos olhar mais para frente. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, Israel foi rejeitado, sim, em parte. Completou o templo dos gentios, Deus olha para Israel novamente. E aí ele salva todo Israel, igreja, os gentios e o povo judeu. Vai chegar um tempo, irmãos, e isso será absolutamente maravilhoso, porque os judeus hoje têm rejeitado, na sua grande maioria, o cristianismo, o Messias, o nosso Senhor Jesus. Mas imagine só, quando chegar este tempo, em que Deus vai olhar novamente para a nação de Israel, não para restaurar o templo, para Jesus se assentar no templo, ou essas coisas, não. Mas conversão, regeneração, Deus vai olhar novamente para eles, fará uma obra maravilhosa entre os judeus. É este tempo que Paulo fala, no versículo 12, se a transgressão deles, ou seja, a rejeição de Jesus, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude, quando Deus salvar todo mundo. Não o universalismo, todas as pessoas deste mundo. Eu estou falando todo mundo, ou seja, judeus e gentios. Na sua maior parte no Antigo Testamento, judeus. Na maior parte do Novo Testamento, gentios. Mas nesse ponto da história, judeus e gentios. Essas profecias estão em Zacarias, Oséias, no livro de Apocalipse, em parte em Daniel. Há então algo a ser feito, a ser tratado com o povo judeu nos planos de Deus. Eles não foram rejeitados totalmente, no sentido final. Que glória, irmãos, será quando Deus olhar novamente para o seu povo, cumprindo as alianças que ele fez lá atrás, e que não podem ser desfeitas assim, aleatoriamente. Olha só, o versículo 13. Dirige-me a vós outros que sois gentios, boa parte da igreja de Roma era gentílica. Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. É claro que a gente precisa encaixar, irmãos, uma frase dentro do contexto em que ela está aparecendo. Por que Paulo glorifica o seu ministério? A glorificação aqui não é uma exaltação própria humana. Deus dá evidência, Paulo dá evidência ao seu ministério, para que os do seu povo, os judeus, fiquem provocados. Veja só, possa incitar a emulação. Essa palavra muito importante aqui, e na língua original a palavra traz aquela ideia de zelo. É a mesma palavra para ciúmes, que ele usou lá no versículo 19, quando o judeu olha para ele, e olha para os outros judeus, depois olha para os gentios, e diz, Deus está tratando com eles, Deus está restaurando eles, Deus está abençoando eles, já falei sobre isso no último sermão, e eles se sentem assim provocados, nós também queremos Deus. Paulo então, olha só, incitar a emulação, ou seja, no sentido positivo, provocar os israelitas. Paulo então está exaltando o seu ministério, ou seja, colocando em evidência o seu ministério, dizendo, olha, Deus está tratando com os gentios, vocês rejeitaram o Messias, vocês não têm mais a bênção de Deus sobre vocês.
para que o judeu possa dizer: nós também queremos Deus. Há um ciúmes que é positivo, é aquele ciúmes do zelo, aquele momento em que você se sente provocado a ter o que o outro tem. Não nesse sentido de comparação ou de concorrência, mas porque você sabe que aquilo é bom e você quer o que é bom para a sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tem ciúmes, porque a igreja, o Israel, a igreja é o povo de Deus, então ele não quer o seu povo olhando para outros deuses. Deus tem ciúmes, não como obra da carne, obviamente, num sentido doentio e desenfreado de querer posse de algo, não. Mas quando o judeu olha para o seu coração, ele não vê a mesma coisa que ele está olhando para os gentios, isso o provoca. E Paulo diz então que ele exalta o seu ministério, ele glorifica o seu ministério para que os judeus sejam salvos. Olha só o versículo 15. Se o fato de terem sido eles rejeitados, já que eles rejeitaram o Messias, eles foram rejeitados por Deus. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, ou seja, oportunidade de reconciliação, que será o seu restabelecimento, ou seja, serão restabelecidos. Se não vida dentre os mortos. Então Paulo está olhando para o plano da redenção, para o plano completo da história da salvação, está dizendo: você já parou para imaginar que será este momento em que Deus olhará também para eles novamente? Judeus e gentios, agora salvos. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, se Deus fez uma aliança com os patriarcas, lá atrás, Abraão, Isaque e Jacó, Deus fez uma aliança de culto no Sinai, Deus fez uma aliança de reino, aspectos da mesma aliança, não várias alianças fragmentadas, a mesma aliança, aliança do reino com Davi. Então, essas são as primícias da massa, que são puras. Deus não haverá de rejeitar totalmente, absolutamente, finalmente Israel, porque a aliança de Deus, os dons, a vocação, a aliança de Deus são irrevogáveis. Deus não quebrará nenhuma promessa que ele fez na Bíblia. Seja Novo Testamento, Antigo Testamento, tanto faz, é a mesma coisa. É a mesma mensagem, é a mesma estrutura, é a mesma doutrina. Versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. A Paulo pega aqui, eu estou lendo novamente para acompanharmos bem aqui o raciocínio. Paulo pega o exemplo aqui da agricultura, do campo, que é o enxerto. Ou seja, um galho, um ramo quebrado de fora foi enxertado aqui, nesta árvore. Olha só, é isso que ele está dizendo. Alguns ramos foram quebrados, aí ele está falando dos judeus, rejeitaram o Messias. E tu, você gentil, eu, você, sendo oliveira brava, algo que já não tinha vida, algo que não prestava mais, essa é a ideia. Era para ser queimado mesmo, rejeitado. Mas nós fomos enxertados, nós gentios fomos enxertados no meio deles, no lugar deles. Que privilégio. Mas, irmãos, como é rápido para uma bênção, um privilégio, virar
motivo para orgulho carnal, vanglória. Por isso que Paulo diz, não te glories contra os ramos. O que é que o gentio poderia dizer? Olha só, Deus rejeitou os judeus para que eu entrasse agora. Deus não olha mais para eles, porque agora Ele está olhando para mim. Paulo diz, para com isso e não te glories contra os ramos. Por quê? Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Deus não viu um galho ali, a oliveira brava, e disse, que maravilha, eu preciso disso. Eu preciso inserir este gentio na árvore patriarcal, na raiz da aliança. Não foi isso. Nós somos amados, meus irmãos, por causa da aliança dos patriarcas. A bênção de Abraão nos alcançou. Nós somos abençoados e salvos porque Deus fez a promessa com os patriarcas. Você já fez essa ligação total da palavra de Deus? Veja, nós não somos sustentados por nós mesmos. Deus não plantou uma árvore nova, vamos fazer agora uma nova coisa, uma coisa nova. Não, nós fomos enxertados na aliança eterna do Deus eterno. Então Paulo está dizendo, não se glorie. Não pense de si mesmo, como se fosse alguém de tanto valor que Deus até aproveitou e enxertou. Não, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, nós recebemos vida, nós não temos vida em nós mesmos. Primeira coisa, Paulo diz, olha, não fique orgulhoso, porque quem sustenta o ramo é a raiz. Segundo, os ramos naturais foram cortados por incredulidade. Olha o versículo 19. Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Que orgulho carnal. Olha, Deus então tirou alguns ramos, alguns galhos, para que eu fosse enxertado. Paulo está tratando de uma possibilidade. Um gentio poderia se levantar e dizer assim, olha só como eu sou importante. Deus colocou Israel de parte, o judeu de parte, para que eu entrasse nessa fila, para que eu fosse salvo. Mas aí Paulo diz, versículo 20, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Olha só, Deus então abriu esse espaço, vamos dizer, olhou agora para os gentios, mas não porque os gentios estavam chamando a atenção de Deus, mas porque eles eram incrédulos. Os judeus rejeitaram o Messias, Deus olha para aqueles que não são povo e dá a eles agora a oportunidade de arrependimento. Então Paulo diz, pela sua incredulidade foram quebrados, e não porque você cria. Amados irmãos, não há espaço para orgulho carnal na vida do crente. Eu mereço. Não, nós não merecemos absolutamente coisa alguma. Não merecemos nada. É a dupla negativa, né? Não merecemos nada. Nós não somos salvos porque somos especiais, porque fazemos coisas boas, porque chamamos a atenção de Deus. Tem uma música muito errada que a igreja evangélica canta hoje, que é como Zaqueu, eu quero subir e chamar a atenção de Deus. Vai chamar a atenção, Deus olha para mim o quê? Somente poderíamos dizer, Deus olha para minha miséria. Tem misericórdia do meu pecado. Porque eu não posso chamar a atenção de Deus, porque nada em mim pode chamar a atenção de um Deus santo. Apenas repúdio e rejeição. Mas Deus, regenerando o coração, coloca no meu coração a fé para que eu olhe para Cristo e peça perdão. E seja lavado no sangue de Jesus, para que aí sim Deus olhe para mim e veja não eu mais,
Não você mais, a justiça do seu Filho. Deus olha para nós, então, irmãos, e Ele vê a perfeição do seu próprio Filho. A justiça do seu Filho em nós. Por isso Ele nos aceita. Paulo diz mais. Primeiro, não te glories contra os ramos, porque quem sustenta o ramo é a raiz. Segundo, pela tua incredulidade, aqueles ramos foram quebrados e você foi enxertado pela graça. Mediante a fé. Terceiro, estás firme. É por causa de Cristo, irmãos, que nós estamos firmes. Ninguém é naturalmente firme. Paulo diz, mediante a fé, porque você confia no meu Filho, porque o Espírito Santo trabalha na sua vida, é que você está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, recebemos a salvação pela graça, e nos orgulhamos dela, então ofendemos a Deus. Paulo diz, não fique soberbo, não fique orgulhoso, não fique prepotente, como se fosse um mérito seu. Pelo contrário, tema, respeite, considere a graça de Deus. Sabe por quê? Versículo 21, vai acompanhando aí para não se perder. Se Deus não poupou os ramos naturais, são os judeus, Ele também não te poupará. Não há espaço para orgulho, hein? Paulo está dizendo assim, olha, você está todo orgulhoso porque agora Deus olhou para você e te enxertou? Cuidado, porque o que matou realmente a nação de Israel nesse sentido espiritual foi justamente o orgulho, a arrogância, a prepotência, a autossuficiência, uma vida autocentrada. E se você não se arrepender e continuar orgulhoso, Deus também não te poupará. Tema. Não tome a graça de Deus como se fosse uma licença para o pecado. Não olhe para a sua vida como Deus te amou, Deus te salvou, algo que Deus fez, e diga, está vendo como eu sou uma pessoa tão especial? Eu brilho tanto que Deus até me salvou rejeitando os judeus. Paulo diz, para com isso. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Ele também não te poupará. Algumas pessoas que dizem, não, Deus vai me poupar. Toma cuidado. Tema a Deus. Olha o versículo 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, as duas coisas. Por um lado, nós vemos a bondade de Deus, a salvação, a graça, o enxerto. Por outro lado, a severidade. Vocês não me querem, então vocês não me terão. Vocês agora são cortados da árvore e rejeitados, deixados para lá. Cuidado com esta confiança. Apesar de tudo, não importa o que eu faça, Deus me ama. Ou a pessoa diz, não, mas eu faço coisas boas, certamente eu vou para o céu. Toma cuidado. Tema a Deus. Porque Deus tem bondade e Deus também tem severidade. Deus sabe salvar e Deus sabe julgar. Daí Paulo diz, se você não permanecer na bondade de Deus, também será cortado. João Batista disse, o machado já está posto à raiz das árvores. Não dá bom fruto, é cortado e lançado ao fogo. Permaneça então no Evangelho. Permaneça na vida cristã. Não brinque com Deus. Não fique testando a paciência de Deus. Não fique deixando também para depois eu me converto, não depois eu creio, como se isso estivesse no homem. Com os que caíram,
Deus foi severo. Severo. Mas com os gentios, Deus foi bondoso. Se os judeus não permanecerem na incredulidade, haverá um tempo em que eles vão crer em Jesus. Eles serão enxertados novamente. Imagina essa árvore maravilhosa. Gentios e judeus. Este conjunto, o Israel de Deus. Deus é poderoso para os enxertar de novo, versículo 23. Deus quebrou, mas para trazer de volta a seu tempo. Estamos falando dos judeus de Israel, mas pense também numa vida, numa pessoa que está fora, não exatamente no mesmo sentido que nós estamos falando, mas uma pessoa que está fora. O significado do texto, o princípio do versículo 23 é o seguinte: Deus é poderoso para colocar essa pessoa de volta, trazer de volta, não porque a pessoa quer por ela mesma, não porque é especial ou qualquer coisa nesse sentido, mas porque Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é severo também, mas Deus é poderoso, irmãos, para fazer a obra. Se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, exclamação, eles serão. Se Deus olhou para aquela oliveira que não era boa, ou seja, eu e você, e Ele nos enxertou nessa árvore da aliança, estou simplificando aqui um pouco, quanto mais aqueles ramos naturais, Deus não haverá de enxertar novamente. Haverá um dia, então, irmãos, em que Deus salvará, Deus irá tratar com o seu povo, com os judeus, com a nação. Não exatamente a nação, a etnia, mas o seu povo. O povo da antiga aliança. Algumas aplicações aqui. Nós precisamos evangelizar, irmãos, os perdidos. Em lugar de orgulho, de arrogância, de petulância, de ficar, tá vendo, ele foi rejeitado, eu fui aceito. Vamos evangelizar. Vamos compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. Veja o que Paulo faz pensando sempre nos seus irmãos judeus. Ele ora, ele evangeliza, ele tem esperança. Evangelização dos perdidos, segundo ponto prático aqui. Oração quebrantada por misericórdia. Não desista de orar por aquela pessoa que parece ter um coração tão endurecido. Paulo não deixou de evangelizar, de compartilhar o evangelho com os judeus. De cidade em cidade, ele pregava para os judeus. Até chegar em Roma, chamou os judeus e fez uma exposição do evangelho de manhã até à tarde. E muitos judeus creram. Ore, para que Deus alcance e quebrante o coração. Segundo, irmãos, evangelização, oração. Terceiro, gratidão. Seja grato pela sua salvação. Seja grato a Deus. Obrigado, Senhor, porque agora eu faço parte do teu povo. Agora eu sou o teu filho. Eu estava quebrado, fora, morrendo, sem vida, mas eu fui enxertado nesta aliança eterna do Deus eterno. Louvado seja o seu nome. Humildade diante da soberania. Obrigado, Deus. O cristianismo, irmãos, é a única religião, vamos chamar de religião, que a salvação é totalmente pela graça, o cristianismo verdadeiro. Todas as outras, obras, lei, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo.
O cristianismo é o evangelho da graça, ou seja, você precisa receber o Senhor Jesus. E como consequência disso, você irá viver para Ele, porque o ama. Sejamos nós, então, irmãos, humildes. Humildes diante da soberania de Deus. E por último, quinta aplicação, tenha temor de Deus. Não se coloque acima de outra pessoa. Pense no seguinte: Deus teve misericórdia deste pecador. Deus teve misericórdia da minha vida. Paulo diz: não te ensoberbeças, mas teme. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Se até aqueles Deus não poupou, quanto mais nós. Ao invés de resistir à mensagem do Evangelho, ao invés de resistir a Deus, ao invés de encher o coração de orgulho e autossuficiência ou autossatisfação, corra para os braços de Deus. Olhe com confiança para Jesus Cristo, para que você seja salvo mediante a fé e faça parte do povo de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome pelo teu plano eterno. Louvado seja o teu nome, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo na vida da igreja. Pelos teus decretos eternos, Senhor, louvado seja o teu nome. No final deste capítulo, Paulo chega a dizer: ó profundidade, sabedoria, o conhecimento de Deus. Quem pode conhecer as profundezas dos teus planos, dos teus conselhos, Senhor? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Senhor, que sejamos evangelistas, porque estamos cercados de pessoas que ainda não te conhecem. Que possamos orar, Senhor, pelos perdidos, possamos orar por Israel, que possamos orar pelo judeu, que possamos orar, Senhor, por aquele parente, aquele familiar, aquele amigo que ainda não te conhece, que possamos compartilhar, Senhor, o Evangelho, que sejamos gratos, ó Deus, pela salvação eterna, pelo Cordeiro de Deus que foi esmagado, moído e derramou seu sangue para nos salvar. Senhor, concede-nos mais humildade. Quebra, Senhor, o orgulho. Quebra, Senhor, o orgulhoso. Quebra, Senhor, aquele sentimento de superioridade. Aquele favoritismo, a facção. Senhor, quebra estas coisas. Diante da Tua soberania, diante da Tua obra, diante da Tua glória. Ó Deus, sejamos humildes. E que tenhamos temor de Deus. Que tenhamos em consideração que o Deus bondoso também é severo. Senhor, livra-nos da condenação. Livra-nos, Pai, da Tua ira. E nós confiamos em Jesus, que recebeu a Tua ira em nosso lugar. A Tua ira santa, Senhor, justa, impecável, totalmente imaculada, diferente da nossa. A Tua ira foi derramada sobre o Teu próprio Filho, para que não fosse derramada, Senhor, sobre nós. Obrigado, Pai, por esta paz. E, ó Deus, rogamos ao Senhor, cumpra as Tuas promessas. Salva, Senhor, o Teu povo. Cumpre, Senhor, o Teu plano. Olha para Israel, Tua herança, para as alianças que o Senhor fez.
Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Muito obrigado pela salvação. E nesta semana, Senhor, abre os nossos lábios para que possamos compartilhar o Evangelho e para que, no lugar da ingratidão, da murmuração, possamos cantar louvores ao Teu nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.